discente do curso de licenciatura em Química. Hoje estarei apresentando um trabalho que tenho feito no período de setembro de 2023 até agosto de 2024, orientado pelo professor Dr. Carlos Alberto. Ah, o nome do projeto é Eletrônica Molecular e Inibição de Corrosão de Metais por Moléculas Bioorgânicas na Amazônia Oriental. Eu, especificamente, trabalho com a parte de corrosão de metais. Primeiramente, aqui tem o sumário e algumas siglas utilizadas durante a apresentação. Irei iniciar com um referencial teórico, que foi dividido em duas partes. A primeira parte é relativa aos óleos essenciais da Amazônia, que foi utilizado para definir quais moléculas bioorgânicas serão utilizadas como material de estudo. Primeiramente, tem Piper varicatum. Essa planta, que segundo a literatura já disponível, apresenta eugenol e metilgenol como componentes majoritários do seu óleo, e cravo da Índia, que segundo literatura já disponível, apresenta eugenol como componente majoritário do seu óleo. Portanto, decidimos utilizar eugenol e metilgenol como material de estudo para o projeto. Em seguida, tem alguns artigos que foram utilizados como base para o projeto. Esse se refere ao uso de simulações para estudar compostos orgânicos, que é uma das bases para o estudo de corrosão. Em sequência, o uso de simulações para estudar compostos metálicos, outra base para o estudo de corrosão de metais. Em sequência, um estudo mais próximo da área. Esse artigo, inclusive, de forma semelhante, estuda o uso de uma molécula bioorgânica para inibir a corrosão de um metal. Agora, antes de iniciar a metodologia, eu gostaria de primeiro adicionar que, devido às circunstâncias de um estado de aprendizado no uso dos métodos de computação e também da falta de um material de base apropriado, nós tivemos que focar primeiramente no desenvolvimento e criação de material de base para fazer as simulações de corrosão. Portanto, todo esse primeiro período foi focado na criação desses materiais de base, ao invés das simulações de inibição de corrosão em si. Seguindo para a metodologia, agora, primeiro, os programas foram utilizados. O primeiro programa é o Gaussian, foi o programa responsável por todas as simulações. Essa imagem é a imagem do console do Gaussian sem nenhum cálculo rodando, então aqui está em branco. O segundo programa utilizado foi o Gauss-View, que é o programa responsável por interpretar os dados obtidos pelo Gaussian. Em sequência, foi a estrutura inicial do eugenol e do metilgenol, as moléculas majoritárias citadas anteriormente. Isso aqui, como dá para perceber, essas estruturas têm vários ângulos estranhos, por isso foi necessário fazer otimização, não só para corrigir a estrutura, mas também para obter as propriedades corretas da molécula. Para fazer essa otimização, utilizamos o método DFT, o Density Functional Theory, que é o método mais aceitado pela comunidade científica para esse tipo de uso de simulação, e outra parte do cálculo, que é igual para os dois, B3LIP, D31G, 2D, 2P, que é o conjunto de bases, que define quais átomos o programa vai conseguir trabalhar com. Para o caso de carbono, hidrogênio e oxigênio, esse é o método mais apropriado tanto para se obter resultados precisos quanto para diminuir o tempo de cálculo. Em sequência, temos a estrutura do ferro. Existiam várias possibilidades de como simular o ferro. Isso afetaria também o quão fácil nós conseguiríamos realizar a simulação, quanto tempo demoraria e outros parâmetros. Nós decidimos utilizar o método PBC, que é um método que gera uma estrutura periódica que facilita a criação de uma estrutura maior em comparação com desenhar manualmente das outras duas formas. Aqui tem uma estrutura gerada pelo método PBC e, como dá para perceber, o método de cálculo utilizado não apenas utiliza DFT, mas também utiliza um método semi-empírico. O método semi-empírico é um método que normalmente não é aceitável para publicação, mas ainda é utilizado para fazer uma simulação inicial que ajuda a acelerar e aumentar a precisão do método de cálculo definitivo. No caso, seria DFT, com esse conjunto de bases, LSDA, SDD. Esse conjunto é o mais apropriado para se trabalhar com metais de transição. No caso, como se utilizou o método PBC, tivemos que fornecer uma estrutura de rede para a criação da estrutura. No caso, na literatura se diz que o parâmetro de rede para o cristal de ferro é 2,87 angstrom. Nós utilizamos 2,8 para facilitar o cálculo, já que utilizar quanto mais casas decimais, isso poderia aumentar o tempo de cálculo necessário.
porém o resultado final não seria alterado, já que o programa em si modificaria a estrutura e aumentaria o comprimento das ligações para ter estruturas de menor energia de uma forma ou de outra. Além da etapa sequencial para simular o ferro, também foi necessário alterar o sistema base de simulação. Normalmente, o sistema DFT utiliza CDIS e EDIS, variações de estabelecido por Pulley, para convergir a função de onda. No caso, devido a múltiplas falhas nas primeiras tentativas, foi necessário utilizar um método de convergência quadrática, estabelecido por Bexkey, para aumentar a precisão, diminuir a chance de falha e conseguir convergir adequadamente a função de onda. A desvantagem foi um aumento massivo no tempo de cálculo, infelizmente. Agora, para os resultados que conseguimos obter, o resultado mais importante foram os modelos moleculares, que são essencialmente um conjunto de informações que permite simular uma molécula e suas propriedades em um ambiente virtual. A partir desses modelos moleculares, podemos obter diversos resultados. Por exemplo, do eugenol e metilgenol conseguimos obter homilumo, aqui, e do homilumo conseguimos obter mais outros resultados. Além do eugenol, temos essa estrutura que seria uma simulação incompleta no momento. Nós planejamos desenvolver o ácido clorídrico, porém precisaremos fazer uma simulação dinâmica molecular para simular a ionização. Então, portanto, temos apenas esse modelo incompleto de cloreto de hidrogênio em uma forma sólida. Porém, ainda conseguimos extrair os resultados de homilumo deles. Agora, para os resultados que conseguimos extrair a partir do homilumo, temos aqui alguns parâmetros de atividade global do eugenol e do metilgenol e do cloreto de hidrogênio de forma sólida. No caso, esses parâmetros não têm muita utilidade agora, já que eles são utilizados bem como parâmetros de reatividade, têm mais função de forma comparativa quando reagindo com outras substâncias. Em sequência, para o eugenol e metilgenol, além do resultado de homilumo, nós também conseguimos adquirir um espectro de absorção infravermelho, que demonstra a estrutura da molécula. Por exemplo, aqui, nessa frequência de 3779, temos algo que representa a hidroxila no eugenol. Na frequência de 3000, tem algo que representa as duplas ligações presentes no eugenol. E essa área inteira representa a presença de um anel aromático. A mesma coisa se aplica ao metilgenol, com a única diferença de estrutura sendo a ausência daquele pico em 3679, representando uma hidroxila. O pico em 3000 representando ligação dupla e os múltiplos picos em 1500 representando o anel aromático ainda permanecem. Agora, para a otimização do ferro, primeiro temos esse resultado da otimização semi-empírica, bastante distorcido em comparação com a forma inicial. Esses resultados aqui não são utilizados, ao invés disso são apenas fornecidos para o programa para acelerar o cálculo da FT e melhorar os resultados. Aqui temos uma otimização da FT, a estrutura está mais distorcida ainda, porque o processo ainda está incompleto. No momento de submissão dessa apresentação, o processo ainda está em andamento e esse foi o modelo mais recente adquirido pelo programa. Apesar da situação do resultado estar incompleto, ainda foi possível obter vários resultados a partir dos modelos mais recentes obtidos. Por exemplo, homilumo, tanto da etapa semi-empírica quanto da etapa da FT. Também foi possível obter os parâmetros de reatividade global das duas etapas. Dá para perceber uma clara diferença entre a etapa 1 e a etapa 2, que é mais otimizada. E, para finalizar, os desenvolvimentos futuros. Agora que nós temos materiais de base para fazer a simulação de inibição de corrosão, nós pretendemos utilizar o software Amber para fazer a simulação de dinâmica molecular e, por fim, conseguir estudar as propriedades de inibição de corrosão das moléculas bioorgânicas selecionadas. Aqui algumas imagens ilustrativas, tanto do processo de adsorção da molécula numa estrutura metálica, quanto da capacidade da molécula de inibir corrosão. Aqui as referências utilizadas na apresentação e, por fim, os agradecimentos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao FPA, à Propesp, CNPq, ao campus de Ananindeua, à Faculdade de Física, ao Grupo de Eletrônica Molecular de Ananindeua e à FAQUIM. Eu também gostaria de agradecer ao meu orientador, o professor Dr. Carlos Alberto, pelo apoio, e também gostaria de agradecer a todos que tiraram um tempo do seu dia para assistir essa apresentação.